Olá, meu nome é Cátia Gisele, mas eu sou mais conhecida como Gisele. Estou no mercado da estética facial há quase 10 anos. Foi desde os primórdios do Instagram, né, das mídias sociais, quando tudo era mato, quando tudo estava começando, ainda não tinha esse boom, né, de cursos online, de tanta mídia social igual tem hoje. E hoje a gente vem com uma proposta, né, de um podcast com essas maravilhosas e vai ser um projeto muito bacana que a gente vai trazer vários assuntos e eu vou dar oportunidade para as meninas se apresentarem agora e a gente vai falar um pouquinho sobre o que vai ser esse podcast. Olá, eu sou a Gi, sou terapeuta holística há 5 anos, sou professora há mais de 20 anos, então linko as duas coisas geralmente e quase sempre. E hoje a gente vai falar a respeito das travas mentais. Nós trouxemos esse assunto porque é um assunto que impacta muito nas nossas vidas, nas nossas relações, nos nossos trabalhos sociais, profissionais, enfim. Então, hoje a gente vai começar falando da trava da autoestima. E eu vou passar a palavra para minha amiga Kate. Bom, eu me chamo Catiúce Dias, para as pessoas mais íntimas, Kate. É um prazer muito grande estar fazendo parte desse projeto. Eu atuo nas terapias alternativas desde 2018, onde eu tive o meu resgate e através desse processo do meu resgate, eu consegui e quis levar isso para mais pessoas e para mim é um grande passo estar aqui para impactar mais vidas. E essa proposta, ela nasce com a ideia de que todos passamos por esse processo, mas saber identificar e conseguir falar isso hoje, para a gente, pelo menos para mim, já é uma grande vitória. Então eu atuo nas terapias depois de conhecer esse processo do Reiki, foi a minha porta de entrada. Para quem já conhece um pouquinho do meu trabalho, meu carro-chefe é o processo do Reiki, e conseguir expandir isso em palavras, que não dá para traduzir o que é o Reiki, que a pessoa precisa sentir, vai ser um grande desafio para mim, mas com esse lindo suporte que eu tenho aqui do lado, né? E a gente vai, de uma forma muito delicada, adentrar a casa de vocês, e eu espero que vocês possam nos permitir, então, a esse lindo momento. Como a Gi trouxe, nós vamos falar um pouquinho das travas mentais, mas a Gi, nós temos aqui duas Gi, e vai ser esse processo, tá, gente? Esse processo leve, de uma forma descontraída, que essa é a proposta, mas está abordando um assunto muito sério, que uma das primeiras travas é a autoestima. A Gi ela já se apresentou, mas eu queria que ela trouxesse esse momento para essa trava. E aí, logo em seguida, a Gi vai falar um pouquinho dessas travas de autoestima, aí a gente vem concluindo. Como que é, Gi, esse processo da autoestima para você que aborda essa parte de estética? Bom, normalmente, quando as pessoas chegam aqui com alguns problemas mais graves, né, com alopecia, alguns problemas quando as pessoas começam a arrancar os pelos, tem pessoas que comem os pelos, são problemas mais graves, precisam de terapia, né, que aí entra o trabalho de vocês, elas chegam numa situação bem crítica, né? Aqui eu dou um suporte mais estético, né? Mas já começo dando um suporte um pouco terapêutico, porque eu converso, explico que a pessoa precisa, né, desse apoio terapêutico, vou fazer uma micropigmentação, vou fazer um tratamento para a pessoa melhorar o crescimento dos pelos, mas o ponto principal, né, que elas precisam é o acompanhamento terapêutico mesmo. Mas aí eu encaminho para vocês normalmente. Então, o trabalho terapêutico é um acolhimento. Então, está inserida no trabalho, né, de uma certa forma, porque você tem que acolher essas pessoas para que elas se sintam
confortáveis, né? Uhum. Nessa ação de busca, nesse movimento de busca da autoestima, que é uma trava gigante, é uma trava paralisante. A gente, quando não tem o autorrespeito, não tem o autocuidado, não tem o autoamor, a gente não consegue se movimentar de maneira a prosperar na vida. E quando eu falo prosperar, eu não estou falando na prosperidade financeira, eu estou falando na prosperidade emocional, de se amadurecer, de experimentar novas vivências, sejam elas quais forem. Então, a autoestima é algo que impacta, que impede que a gente tenha boas relações, que a gente tenha uma boa profissão, que a gente tenha uma boa aceitação das coisas que acontecem, que fogem ao nosso controle. É difícil aceitar a morte, é difícil aceitar uma separação, um rompimento, é difícil aceitar tudo isso. Então, isso tudo está dentro dessa trava mental, que é a autoestima. Ela é necessária, ela inclusive impacta na nossa saúde física. Ela atrapalha o nosso funcionamento digestivo, ela atrapalha no nosso funcionamento circulatório, ela atrapalha no nosso funcionamento respiratório. Existem pessoas com problemas de pneumonias recorrentes justamente por conta da autoestima, onde a tristeza se aloja e a pneumonia nunca melhora efetivamente. Então, a gente tem que ter um cuidado de olhar para nós com carinho, com cuidado e nos acolhermos, aceitando sim as nossas sombras, porque ninguém nesse mundo é perfeito, graças a Deus, e a gente tem sim que aceitar aquele lado que a gente não gosta e não se envergonhar dele, e sim pegar esse lado que a gente não gosta porque ele faz parte do que nós somos. Acolher aquilo não é simplesmente aceitar e estacionar, mas acolher aquela parte que nos incomoda e fazer daquela parte de nós. Quando nós aceitamos que temos uma parte que a gente não gosta, nós já estamos saindo da negação. Essa é a grande verdade. E aí é uma maneira da gente sair dessa trava mental. Não é isso, Kate? Observar esses processos, né? Porque quando o corpo ele começa a manifestar alguma coisa, como a gente trouxe, de trazer essa manifestação da perda de um cabelo, né? É porque já chegou a nível Harvard. Eu brinco assim, né? Porque, na verdade, é um assunto muito delicado e a gente vai abordar isso. Porque quando isso traz essa manifestação no corpo de alguma doença, ela já passou por outros níveis. E a gente não tem esse processo de autoobservação, porque a gente está vivendo dentro de um caos. E esse caos é que faz a gente adoecer. Porque se a gente para se observar, a gente começa a ouvir esses pequenos sinais que o corpo dá. Mas até que chegou aqui na Gi, quer dizer, quanto tempo ela ficou parada? Por quanto tempo o corpo foi dando alguns sinais, ela começou a se machucar, tentando buscar uma solução para alguma coisa. Há quanto tempo que ela está assim, é um grito de socorro, se a gente for parar para pensar. É um grito de socorro que a pessoa está dando porque ela não está conseguindo administrar esse caos em que ela se colocou. E quando eu falo ela se colocou, ninguém quer o seu alto mal. Como assim? Mas se a gente parar para pensar, a gente segura isso o tempo todo. Então a gente está se machucando o tempo todo. Quando a gente quer falar, a gente fala um sim, mas quer dizer um não. Quando a gente fala, tá, eu me coloco disponível, mas eu não queria, tá, e eu tô indo, e o meu corpo, a minha mente, tudo tá falando, não vai, fala não, e aí tá aquilo travado. Isso tudo vem, aí até que o corpo começa a manifestar esse tipo de doença. A gente vai entrar um pouquinho dentro das psicossomáticas para trazer isso de uma forma bem consciente e
trazendo essas travas mentais junto com a psicossomática, porque o seu corpo vai falar o tempo todo, o seu corpo vai te dizer isso o tempo todo. E as ações que a gente tem com isso, ou as que nós deixamos de ter. Quando a gente traz esse processo, as meninas, quando chegam aqui para buscar esse processo de autoestima, ela quer se ver no espelho melhor, mais bonita. Com certeza. Às vezes, o que acontece muito é as pessoas estão uma correria tão grande que elas não param para perceber que chegou naquele ponto. É aquele ciclo de casa, trabalho, comer, dormir, casa, trabalho, comer. As pessoas pararam de olhar para o todo, né? Elas estão nesse ciclo de trabalhar, comer, sobreviver e é só. E quando elas chegam, nossa, o que está acontecendo comigo aqui? Já chegou num ponto que está crítico, está bem crítico. Isso a gente chama da roda dos ratos. A roda dos ratos. Geralmente quando eu vou fazer uma palestra, que eu tenho oportunidade de mais tempo, umas palestras de 1 hora, porque tem palestra que eu sou convidada e fala assim, você tem 20 minutos. 20 minutos para abordar um tema tão grande como esse, né? Mais complicado. Na apresentação eu deveria ter falado, né, que agora eu atuo como palestrante também em alguns lugares, e eu fico muito feliz de atuar com esse processo, porque nas palestras eu gosto de abordar muito isso. E eu falo de temas bem conscientes para mostrar para as pessoas que o mundo normal ele está te privando de alguma coisa, mas que ele deveria fazer parte. E aí quando a gente começa nesse processo de organizar o mundo, eu falo mundo porque nós somos um universo muito complexo. Por isso a holística, porque a gente se perde, e no holístico a gente traz isso para a gente novamente. E olhar para isso, entender isso, é o que faz parte dessa organização. E nas palestras eu abordo muito esse tema, que é a atenção consigo mesmo, sabe? O olhar para você, para entender aonde você está e o ambiente em que você está. Porque se existe um conflito e você está no meio dele, você faz parte dele. Então, qual que é a sua responsabilidade? Por isso que eu falei que a gente ia trabalhar com pequenos microtemas aqui dentro e trazendo essa psicossomática, tá? Olhando para isso. Então, quando a gente pega essa roda dos ratos, que eu tenho que ter, e a gente deixa de ser, aí a gente começa, o corpo traz essas manifestações das doenças. É onde a gente entra com a psicossomática, né, Gi? Sim. E é uma coisa que acontece constantemente na nossa vida. Por exemplo, uma gripe. Claro que a gripe tem a sua raiz, a sua origem virótica, né? A gente sabe que o vírus da gripe é um vírus antigo, mutante, e que ao longo do tempo ele sofre mutações e vai se transformando, os sintomas vão modificando, mas ele se aloja naquela parte sensível que é o pulmão. Então, pode há a razão do vírus, claro, mas se você observar, um vírus que ronda uma determinada comunidade, ele não pega todo mundo convive entre si. Por que algumas pessoas ficam gripadas, outras não? Por que umas têm uma gripe mais grave, mais duradoura do que outras? Aí entra a psicossomática. Aí é que entra a somatização dessa doença de acordo com as suas emoções. E se a autoestima é um gatilho para que aquela somatização seja alojada no seu pulmão, há uma grande tristeza nessa pessoa, o lugar do choro, o lugar da respiração. Por que o pulmão é o órgão ligado à tristeza? Grosseiramente, a gente pode dizer o seguinte: quando alguém nasce, é um exemplo grosseiro, mas faz todo sentido. Quando alguém nasce, a primeira coisa que se fala, que se faz é testar o pulmão. Através de quê? Choro. Então, a ligação entre o choro e o pulmão, ela é desde o nascimento. O choro
também está ligado à maneira de extravasar essa tristeza, colocar essa tristeza para fora. Quem não chora tem um pulmão bom? Tem um pulmão bom, mas será que esse choro não está guardado lá dentro? Chega a gripe e o que é que ela faz? Ela tira tudo, ela faz toda a secreção desse pulmão sair. Essa secreção, ela tem uma razão de ser dentro da tristeza. Então a autoestima, ela busca um caminho para poder também mostrar para o seu organismo que você precisa se defender até mesmo de si nesse problema. Se você não tem uma autoestima saudável, você vai receber sinais o tempo todo que o seu corpo está dizendo, olha para mim, olha para si, olha para si. E é justamente aí que a trava, não, eu não vou olhar, eu prefiro não saber, eu estou bem. O dizer que estar bem, sabendo que há algo de errado, já é uma maneira de se punir. Certo, meninas? Certo. Quer trazer mais um pouquinho desse mundo? Quero lembrar que não é normal roer unha, não é normal arrancar pelinha, não é normal arrancar cabelo, não é normal se mutilar, não é normal se arranhar, não é normal nada que você faça que se machuque. Procurar ajuda, as meninas estão aqui para ajudar nesse sentido. Eu estou começando agora nesse universo, eu estou apaixonada com esse universo terapêutico, universo holístico. É importantíssimo que a gente se cuide, principalmente quando esses sinais estão aí, tá? Não é normal você se olhar no espelho e não se enxergar como você é verdadeiramente. Então, se cuidem, se amem e busquem ajuda. Dá pra gente trabalhar até Eu gosto muito de fazer comparações com filmes, sabe? E quando você fala assim, olha no espelho e veja aquilo que você é, a gente traz a versão da Branca de Neve, né? Espelho, espelho meu. E aí, quando você para pensar o que aquele autor, né? Porque hoje a gente, com o advento da internet, a gente consegue ter uma percepção daquilo que nos é trazido ali dentro, né? E a maioria desses filmes que a gente tem da Disney eram contos de terror, eram histórias que ele conseguiu extrair algo bonito, né? E aí quando a gente olha no espelho e vê aquilo, o que eu estou vendo no espelho? O que eu percebo que eu não estou conseguindo perceber, que eu crio uma distorção disso? Peraí, eu preciso realmente trabalhar dentro desse processo da autoestima. Então, assim, se a simetria do rosto, por isso que foram abertos muitos campos nessa parte da estética. Não só o que a Gi faz, mas aquele processo das cores, né? Tem um campo muito vasto disso, porque a gente precisa estar bem, mas a gente esquece que, para mim, visualizar o que eu estou vendo, na verdade, é uma imagem mental. E aí, eu posso ter feito aquele pessoal que faz a harmonização, que faz e mexe, que quando olha no espelho não está satisfeito. Porque não é o externo, é o interno. E essa é a oportunidade que a gente está tendo de quebrar esses paradigmas e falar, caramba, eu preciso de ajuda. Não é feio isso. O que a Gi falou, normalizar isso, a gente tem que parar que isso não é normal. Sabe? Buscar no externo a parte estética, sem olhar o interno, a gente vai estar sempre em busca. E aí a gente volta na roda dos ratos, mas não para tentar ser alguma coisa que está dentro. E aí eu me perco. E aí eu vou buscando e nunca estou satisfeita com o que já tenho, com quem eu sou, porque eu estou tentando esconder a sombra que a Gi falou no início. Então, o que eu estou refletindo no espelho, o que a Branca de Neve, né, a madrasta, nem eu quero falar título de madrasta, porque tem algumas pessoas que são boas e tem algumas pessoas que trazem uma consciência maior, que percebem que o que
essa criança está fazendo no meio deles ali, na verdade, é cumprindo uma missão. Então, é um outro gancho que a gente vai trabalhar mais para frente. Mas o que eu quero olhar no espelho, ela não era a minha sombra, né? Ela, naquele momento ali, o que ela está refletindo de beleza ou o que eu perdi? Então, quando a gente fala, olha para o espelho e eu vejo alguma coisa que eu não estou gostando de ver, o que eu preciso trabalhar em mim para melhorar aquele reflexo? E dentro desse reflexo, o que é a minha responsabilidade no ambiente que eu estou vivendo? E aí a gente passa para uma outra trava. Ou a gente fica só nessa trava? Porque vai enganchando uma coisa na outra. Sim, né? uma é como se fosse uma corrente, né? Ela É uma corrente que não tem fim. Essas travas não há um princípio nem há um final para elas. Não há uma raiz, uma trava raiz e uma trava final que você tenha que passar por todas. Você pode ter qualquer uma dessas travas como raiz para desencadear outras. Então, não é uma coisa que a gente tenha muita percepção de quando começa ou de quando termina, o que origina uma trava e o que origina a outra. São as nossas dores, sejam elas do jeito que a gente interpretar, é que vão criar essas travas. As nossas dores emocionais, os nossos traumas, geralmente criados lá na nossa infância, na nossa criança interior machucada, é que vão gerar as nossas travas mentais. E observar isso porque quando a gente olha para trás, tem algumas pessoas agindo até de muita má fé, trazendo alguns memes falando dos ancestrais, das lutas, lutas. E quando a gente fala assim, eu quero pedir perdão ao meu ancestral, e não é isso, gente. É a gente reconhecer o que eles fizeram, honrar sim o que eles fizeram, mas trazendo isso para hoje de que a parte física era uma parte física, mas a gente precisava também dessa outra parte mental e de uma forma harmônica ser conduzido na vida. E aí a gente percebe o grau de responsabilidade hoje quando a gente tem uma criança e não consegue lidar muito bem com ela, porque ela é um universo. E a gente não adianta falar, faça isso, fulano, com as minhas ações não tendo coerência. Porque a gente vai repetir, nós vamos repetir isso sempre. Então, assim, não adianta eu ter um comportamento e fazer, olha, faço o que eu faço, mas não faço o que eu falo, né? Não faz coerência. E a mesma coisa de uma pessoa que trabalha com estética não ter essa harmonização, né? De ser ali como é que fala? A menina propaganda dela, né? Ainda tem esse processo. É vigiar, né? E o fato de hoje eu me posicionar como uma terapeuta não significa que eu passo por esses percalços. E é o tempo todo, e é uma vigilância constante. E o pior ainda, porque vem aquela chamada, cara, você já tem a ferramenta, né? Exatamente. Conta o que aconteceu no começo. No início aqui, a gente estava bem, assim, aflitas. Vocês já estão sentindo a harmonização mais tranquilas? Sim. Então a gente chegou no meio daquele caos, nervosa, porque para algumas pessoas falar para uma câmera é algo super natural, para outras não. E aí me veio assim, a gente aprendendo a se posicionar, a manter a postura do corpo, o gesto, né, o gestual e tudo. Peraí, vamos usar a ferramenta que a gente já tem? Vamos nos harmonizar primeiro? Trazendo essa consciência, porque nós nunca estamos em um momento presente. Isso é um dos ganchos para nosso processo de ansiedade, que é viver lá muito na frente ou estar dentro de uma memória que eu preciso resolver. Então, é um bom assunto para abordagem também. Mas quando a gente se centrou, que a gente se harmonizou, trouxe a nossa consciência para o agora e entendemos o impacto que esse projeto vai causar na vida do outro, nós conseguimos, então, estar aqui plenas, nesse estado de plenitude que a gente está transmitindo aqui, mas não estava assim. Até que a gente se posicionou, se harmonizou e trouxe essa consciência para falar com vocês. Vão ter alguns cortes aí que vocês vão ver que a gente estava fora de um roteiro, a gente já tinha abordagem de um tema, mas esses temas eles vão vindo surgindo
na medida que a gente for trazendo isso aqui e postando isso. E a interação de vocês vai fazer muito sentido para a gente, porque conforme for fazendo sentido, vocês forem compartilhando, as pessoas forem comentando, e a gente vai fazendo essa abordagem. E se você não tiver gostado, também pode, porque é o que está dentro de você e merece ser respeitado. E é a sua voz, é a sua percepção. Seja muito bem-vinda. Sabe por quê? Porque você está aqui para essa mudança. Você se colocou disponível a nos ouvir até aqui, a acompanhar esse processo. E não faz sentido o que você falou, eu não... Tá, ok, é a sua percepção e será respeitada. Como da forma que nós estamos aqui nos posicionando também, e a gente quer esse respeito, quer também que vocês... Olha, um tema legal para trabalhar, eu estou passando por esse processo, qual que é essa percepção? Vai ser muito bem-vindo também. E a gente vai, neste novo universo, neste novo mundo, com muita delicadeza, como o processo terapêutico, acolhimento, como a Gi também está nos acolhendo nesse espaço lindo dela aqui, que é claro que nós vamos fazer o merchan, né, no espaço dela, porque é muito lindo, e a gente queria muito agradecer essa nova oportunidade, e que vocês possam compartilhar, e se tiverem gostado, se não tiver gostado também, pode deixar a sua opinião, porque ela é sua, e hoje a gente já estamos numa jornada de que a opinião sendo sua, ela vai ser, né, essa opinião, tá bom? E a gente não falou ainda, mas o nosso podcast, e o nome do nosso podcast é Pode Ressignificar. Foi só pra gente colocar nos cortes. Inventa de fazer uma coisa. O TDAH, alguém já falou, Gi, você tem TDAH? Eu tenho. Mas não sei, eu tô assim, eu vou criando. Não, eu vou te ligar pra gente conversar a respeito do tarô. A gente fala de filho, marido, casa, planta. E quando eu não pego... Menina, deixa eu te mostrar minha planta. E saiu andando pela casa. Se vocês forem diagnosticados com canal 6, o que vai dar? Faz parte. E aí a gente pensa, vamos criar um podcast? 3 TDAH juntos. Uau, o que isso vai dar? Se você também gostou desse assunto, vem, compartilha e segue a gente para entender um pouquinho mais dessa dimensão feminina. Exatamente. Corta. Se localizar no pau.